E vamos nós agora para mais uma aulinha, né? Eu até, aulinha eu acho um excesso de humildade, né? Vamos falar de um aulão. Bom, hoje eu trago para vocês, né, um material muito, na minha opinião, muito rico, porque nós estamos começando agora o estudo da célula, né? Semana passada eu já fiz um preâmbulo falando sobre as diferenças entre células procariontes e células eucariontes, porque eu acho que é fundamental, é uma condição prévia, é um pré-requisito importante para antes de se estudar a célula propriamente dito, ter uma noção entre essas duas categorias de organizações diferentes, uma muito simples, que são as pioneiras dos primeiros seres vivos, logo da origem da vida, que são as células procariontes. E depois de alguns bilhões de anos, surgindo finalmente as células eucariontes. Não é? Então, essa diferença entre procariontes e eucariontes, eu fiz questão de colocar isso, de trabalhar isso na aula passada, como prévia, como já falei, do estudo das células. Porque quando a gente faz a diferença entre eucariontes e procariontes, nós estamos ainda, vamos dizer, insistindo, persistindo na busca de uma compreensão e de uma assimilação do pensamento evolutivo da vida. Porque o que marca bem a diferença entre procariontes e eucariontes é um pensamento evolutivo, é uma ideia evolutiva, é uma visão evolutiva da vida, não é? Porque as diferenças das células eucariontes para as procariontes marcam justamente o surgimento de aspectos mais complexos, mais evoluídos, que permitiram o surgimento de um metabolismo mais elaborado. Por exemplo, a respiração celular aeróbia, ela que é a respiração mais elaborada bioquimicamente, mais complexa da vida, ela só surge depois que surgem as mitocôndrias. E as mitocôndrias surgem apenas após o surgimento dos seres eucariontes. Quer dizer, porque a célula procarionte não tem essa organela chamada mitocôndria. Então, por isso, ela não poderia não poderia evoluir para uma respiração aeróbia. Ela tinha uma respiração. Esses organismos procariontes iniciais, eles eram anaeróbios, né? Primeiro, porque não havia oxigênio suficiente na atmosfera primitiva. E segundo, porque não havia células desenvolvidas em sua organização capaz de realizar esse processo. Muito simples assim. Quer dizer, então, quando eu insisti nas diferenças entre células procariontes e eucariontes, foi tentando levar vocês se aproximar vocês da ideia evolutiva, do pensamento evolutivo. Hoje, uma vez trabalhado isso, agora nós vamos ter um conteúdo sobre citologia, que eu abro com um histórico da citologia, que fala de alguns cientistas que foram importantes, né? Infelizmente, a aula remota que eu posso oferecer a vocês, porque eu também tenho minhas limitações, eu gostaria de ter aqui um microambiente com recursos materiais, tanto de tecnologia como de um quadro, e que eu pudesse aproximar o máximo de uma aula presencial, como é feita na sala de aula. Mas já que eu também tenho minhas limitações, eu faço o melhor que eu posso.
Então, dentro do melhor que eu posso, eu estou oferecendo a vocês hoje esse material que está muito bem montadinho, bem elaborado, que eu acabei de elaborar. E hoje é domingo, hein? Eu estou fazendo esse trabalho de domingo. Eu faço questão de dizer isso para dizer para vocês que eu trabalho para vocês. Tá? Então, o histórico tem um histórico, e depois eu entro na célula propriamente dita, faço comentários mostrando o papel da célula, na organização da matéria, porque a vida é um fenômeno material. Então, enquanto tal, eu apresento um esqueminha sobre isso, mostro um esquema, uma figura de uma célula procarionte, mostro depois o esquema de uma célula, esquema mesmo, bem esquemático, longe de ser uma figura de uma célula real, mas que tem o objetivo didático de mostrar a complexidade de uma célula eucariótica. Cito algumas diferenças entre célula animal e célula vegetal, que é importante isso, e depois eu entro nas partes de uma célula, partes da célula. Aí vem membrana plasmática, citoplasma, centríolo, plastos, complexo de Golgi, lisossomo, mitocôndria, e vai por aí vai, que são todos os componentes encontrados tanto em células, nas células eucariontes, né? que é a mais completa, né? E aí inclui também, obviamente, os componentes de uma célula, que são menos componentes, de uma célula mais simples, como é o caso de uma célula procarionte. Mas aqui também, nessa lista de componentes, eu falo tanto de componentes encontrados em células animais, exclusivamente em células animais, como em componentes encontrados exclusivamente em células vegetais. Tá ok? Então tem esse material, e aí esse material de hoje, ele é bem grande, porque além do conteúdo, que é a parte 1, tem a parte 2, que são os exercícios. Aí sim, para exercitar a cognição, o aprendizado. São 12 questões. É o maior número de exercícios que eu passo para vocês até hoje. Porque eu sempre passo 4, 5 exercícios. Hoje eu estou passando 12 exercícios. Aí na aula que vem, dessa vez eu não vou dar o gabarito, dessa vez como eu tenho feito, porque na aula que vem eu vou apresentar um gabarito comentado desse exercício de hoje. Então, guardem, de alguma forma, esse exercício. Quem tiver recurso para imprimi-lo e tal, que seria o ideal, porque copiar no caderno, sinceramente, eu acho um absurdo. Eu tenho, não sei, sabe, é um sentimento estranho que eu sinto de fazer o aluno copiar isso. Não vale a pena copiar, não vale a pena, não vale mesmo. Quem tiver condições de guardar, de arquivo, de salvar no celular, pelo menos, faça isso, e quando, na aula, semana que vem, pega o gabarito comentado, comparando com o que respondeu, né? Agora, quem tiver condições de imprimir, aí sim, né? Responde na folha, arquiva essa folha, guarda essa folha numa pastinha, e semana que vem pega o gabarito comentado e verifica o que errou e por que errou, comparando com o comentário que eu vou oferecer. Então, meus amados alunos, por hoje é só, né? Não vou falar que tenham um bom domingo, porque eu vou falar um bom domingo para mim, que daqui a pouco eu vou sair para almoçar. Já são 12 horas e 50 minutos, daqui a pouco eu vou almoçar, mas para vocês vai ser uma boa semana, né? Porque alguns vão me ver na terça-feira, outros vão me ver na quinta, outros na sexta. Então, o que eu posso dizer, façam uma boa aula e fiquem, né, com Deus
Um beijo no coração de todos.